A apreciação plena da verdade, da beleza e da bondade é inerente à perfeição do universo divino. Os habitantes dos mundos de Avona não necessitam do potencial de níveis relativos de valores como um estímulo à escolha. Esses seres perfeitos são capazes de identificar e de escolher o bem, ainda que na ausência de situações morais contrastantes e que os obriguem a pensar. Todos esses seres perfeitos são o que são. Contudo, pela sua natureza moral e status espiritual, em virtude do fato de simplesmente existirem. Eles conquistam experiencialmente um avanço, mas apenas dentro do seu estado inerente, ao passo que o homem mortal ganha, inclusive, o seu status de candidato à ascensão por meio da sua própria fé e esperança. Tudo que a mente humana alcança de divino e tudo que a alma humana adquire é uma conquista da experiência. É uma realidade da experiência pessoal e, portanto, uma posse única em contraste com a inerente bondade e retidão das personalidades de Avona não sujeitas ao erro. As criaturas de Avona são naturalmente valentes, mas não são corajosas no sentido humano. Elas são inatamente gentis e deferentes, mas dificilmente são altruístas à maneira humana. Têm a expectativa de um futuro agradável, mas não são esperançosas de um modo especial, como o mortal confiante das esferas evolucionárias incertas. Elas têm fé na estabilidade do universo, mas estão longe de conhecer aquela fé salvadora por meio da qual o mortal ascende desde o seu status de animal até os portais do paraíso. Elas amam a verdade, mas não conhecem as qualidades redentoras dela. São idealistas, mas nasceram assim. Elas ignoram inteiramente o êxtase de chegar a sê-lo por um ato de escolha vivificante. São leais, mas nunca experimentaram a emoção da devoção inteligente e sincera ao dever cumprido, enfrentando a tentação de descumpri-lo. Não têm egoísmo, mas nunca chegaram a esse nível de experiência por meio da conquista magnífica de um ego exigente. Elas desfrutam do prazer, mas desconhecem a doçura do prazer de escapar do potencial da dor. 6. A primazia do Pai. Com o altruísmo divino e uma consumada generosidade, o Pai Universal despoja-se da autoridade e delega o poder, mas ainda assim permanece primordial. A sua mão repousa sobre a poderosa alavanca das circunstâncias nos domínios universais. Ele reservou a si todas as decisões finais e, de forma infalível, maneja o cetro todo-poderoso do veto do seu propósito eterno com uma autoridade indiscutível sobre o bem-estar e o destino da imensa criação, que sempre gira em um círculo ascendente. A soberania de Deus é ilimitada. É o fato fundamental em toda a criação. O universo não era inevitável. O universo não é um acidente, nem existe por si próprio. O universo é uma obra de criação e, portanto, está totalmente sujeito à vontade do Criador. A vontade de Deus é a verdade divina e o amor vivo.
Por conseguinte, as criações dos universos evolucionários em perfeccionamento são caracterizadas pela bondade, a proximidade da divindade, e pela maldade potencial, o distanciamento da divindade. Toda filosofia religiosa, mais cedo ou mais tarde, chega ao conceito de uma lei unificada a reger o universo, de um único Deus. As causas do universo não podem ser inferiores aos efeitos do universo. A fonte do caudal da vida no universo e da mente cósmica deve estar acima dos seus níveis de manifestação. A mente humana não pode ser explicada de um modo consistente nos termos das ordens inferiores de existência. A mente do homem só pode ser verdadeiramente compreendida quando se reconhece a realidade das ordens mais elevadas de pensamento e de vontade propositada. O homem torna-se inexplicável enquanto ser moral, a menos que a realidade do Pai Universal seja reconhecida. O filósofo mecanicista professa rejeitar a ideia de uma vontade universal e soberana, essa mesma vontade soberana, cuja atividade de elaboração das leis universais ele reverencia tão profundamente. Que homenagem não é prestada, de um modo não intencional, ao Criador das leis, quando o mecanicista concebe que tais leis são atuantes e explicativas por si mesmas. É um erro grosseiro humanizar a Deus, exceto no conceito do ajustador do pensamento residente, mas, mesmo isso ainda, não é um erro tão crasso quanto mecanizar completamente a ideia da primeira grande fonte e centro. Será que o Pai do Paraíso sofre? Eu não sei. Os filhos criadores podem e certamente sofrem algumas vezes da mesma forma que os mortais. O Filho Eterno e o Espírito Infinito sofrem em um sentido modificado. Penso que o Pai Universal possa sofrer, mas não posso entender como. Talvez por meio do circuito da personalidade ou através da individualidade dos ajustadores do pensamento e das outras outorgas da sua natureza eterna. Ele disse às raças mortais: com todas as vossas aflições aflijo-me. Sem dúvida, ele experimenta um sentimento de paternidade e simpatia compreensiva. Ele pode sofrer verdadeiramente, mas não compreendo a natureza desse sofrer. O soberano eterno e infinito do universo dos universos é poder, forma, energia, processo, modelo, princípio, presença e realidade idealizada. No entanto, ele é mais, ele é pessoal. Ele exerce uma vontade soberana e experiencia a autoconsciência da divindade. Ele executa os mandados de uma mente criadora, busca a satisfação da realização de um propósito eterno e manifesta o amor e o afeto de pai pelos seus filhos do universo. E todos esses traços mais pessoais do Pai podem ser mais bem entendidos quando são observados do modo pelo qual foram revelados na vida auto-outorgada de Micael, o vosso Filho Criador, enquanto encarnado em Urântia. Deus, o Pai, ama os homens. Deus, o Filho, serve aos homens. Deus, o Espírito, inspira os filhos do universo na sua aventura sempre ascendente
ao encontro de Deus, o Pai, pelos meios ordenados por Deus, os filhos, por meio do ministério da graça de Deus, o Espírito. Sendo o conselheiro divino designado para a apresentação da revelação do Pai Universal, eu dei continuidade à realização destas declarações sobre os atributos da Deidade.